Esse artigo aqui foi escrito em 2016 e faz parte do livro O Evangelho das Insondáveis Riquezas de Cristo. Eu sou aluno de Richard Baxter, talvez um dos maiores pregadores ingleses, um homem que eu tenho uma admiração profunda. O Baxter, ele pregava as mesmas mensagens de 7 em 7 anos. Eu fui contar, dá mais ou menos 7 anos. Então, ninguém vai perder nada não, porque o Evangelho é sempre esse, o Evangelho eterno. Quando tiver negrito, a gente lê junto. Por que eu gosto da leitura bíblica junto? Porque no livro de Apocalipse, logo no início, diz assim: bem-aventurado o que lê, bem-aventurado os que ouvem, e bem-aventurados os que praticam, os que obedecem. Então, aqui nós temos duas possibilidades, dois sentidos: a visão, ler, e a audição, ouvir. Então, vamos aqui nos negritos, são textos bíblicos. Vamos ler juntos? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Esta é a primeira voz. A voz como de multidão, de uma voz de água, de cachoeira. São 4 vozes que aparecem ali no livro de Apocalipse. Essa é a primeira voz. O anjo trazendo esta exortação aqui, dizendo que ele tem um evangelho eterno. O evangelho tem em si a marca registrada do céu. Não se trata de um evento na história, ainda que se expresse na história. O evangelho é eterno. O pecado apareceu no tempo, depois da criação, mas o evangelho é antes de todos os tempos. No propósito de Deus criar o homem, ele sabia que o homem ia pecar. O pecado não é um acidente, depois a gente vai ver isso. Mas ele faz o remédio antes da doença. A queda aconteceu na história do ser humano, mas o evangelho na sua pré-história, nos tempos eternos, e se estende por toda a eternidade sem prazo de validade. O evangelho é atemporal, pois vai da eternidade passada, antes do princípio do tempo, até a eternidade futura, depois do seu fim, o fim do tempo. O evangelho está centrado totalmente em Cristo. Tempo é para nós, porque teve começo, teve matéria. Tempo está relacionado a esta relação matéria, espaço, esse campo físico. Mas a eternidade engloba tudo. Eu não sei explicar. O Leonardo, meu filho, de 7 anos na época, entrou numa pira. Ele, estudando aqui na igreja sobre Deus e sobre a eternidade, ele começou a ficar pensando: o que é eternidade, o que é Deus? Eu cheguei em casa, minha esposa disse: bem, o Léo está lá no quarto chorando.
Ele não sabe o que é Deus, ele quer saber quem é Deus e o que é eternidade. Aí eu entrei lá no quarto e disse: "Que foi, meu filho?" "Pai, eu não entendo eternidade. Eu não entendo Deus, como é que Ele começou, onde Ele começou." Eu disse: "E agora?" Eu disse: "Meu filho, não sei se vai te ajudar, mas eu também não entendo. Eu não sei explicar. Eu sei que Ele é. Explicação para a origem, e tanto da eternidade como de Deus, nós não temos." Passaram-se os anos, um tempo desse, eu conversando com ele, e ele disse: "Filho, você ainda tem aquele problema com a eternidade?" Ele disse: "Continuo, pai." Eita, assunto complicado. Pois é, e a gente quer explicar. Não tem nenhuma equação matemática que possa dar uma solução para esse assunto. Mas eu fico com a Bíblia. Eu gosto da ideia de que antes de Deus dizer haja luz, Ele disse haja cruz. Sim, a redenção antecede a depravação. O Evangelho não é um remendo para consertar um imprevisto, mas é a solução eterna de um problema histórico. A Trindade sabia da queda e providenciou no trono eterno a saída da crise na existência da sua família divina. O projeto de Deus é ter uma família. Veja o que Hebreus capítulo 2, verso 10 diz: "Porque convinha que aquele por causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles." Nós estamos andando aqui na nossa comunidade. Hoje à noite a gente já vai pegar o fio de novo no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, ou o livro de Hebreus, como alguns não querem chamar de carta, porque é tão complexa, que não é propriamente uma carta, mas um livro que a gente não sabe quem é o autor. Uns dizem que é Paulo, outros dizem que é Barnabé, outros dizem que é Apolo, outros dizem que é Lucas, e até que tem quem diga que foi Priscila. E aí tem aquela brincadeira: por que Priscila? Porque depois de escrever 13 capítulos, ela diz assim: escrevi resumidamente. Então só pode ser coisa de mulher que fala muito. Mas o fato é que nós não sabemos quem é o autor, e o Espírito Santo não deixou esse assunto claro. Mas o autor era bastante conhecedor da cultura hebraica e das verdades do cristianismo. E ele fala aqui de uma coisa que é difícil da gente entender, que convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Como é que o perfeito pode ser aperfeiçoado? Essa é uma discussão que a cabeça humana também não consegue. Mas na encarnação ele se esvaziou, não da divindade, mas da sua glória. E ele teve que padecer aqui, tanto as limitações espaço-temporais, como todo o peso do pecado nessa área. E ele passou incólume, e indo até a cruz, e assumindo toda a nossa natureza perversa. Houve um aperfeiçoamento. Eu ouso dizer, nem o Pai, nem o Espírito Santo tiveram essa mesma realidade.
ainda que eles sejam 3, só o Cristo, para sempre, é um homem no céu. Ele entrou na humanidade e não saiu mais. Isto é assustador. Sabe por quê? Ele tem o foco no coração de alguém. E esse alguém, eu me apropriei. Eu estou neste alguém. Os filhos de Deus são vistos em Cristo na eternidade e gerados pelo Espírito Santo na história, por meio da pessoa e obra de Cristo Jesus. Como lemos em Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Evangelho é tudo o que Abba. Essa é uma palavra de Jesus. É uma palavra que Jesus trouxe para a cultura do seu povo. Antes de Jesus não era utilizada essa ideia, a não ser em família, mas Abba é aquele pai íntimo. Tudo que Abba fez e faz em favor dos seus filhos em Cristo e através de Cristo desde a eternidade pretérita, mas que se concretiza na história. O Evangelho é eterno e totalmente gracioso. A graça é vista como um atributo eterno da Trindade. Dizemos também que a graça é o favor de Deus. Ora, se a Trindade é a unidade de Deus, do Deus triuno, quando um ama o outro, eles se amam primeiro a si mesmos, pois são uma unidade inseparável. E ainda, quando dizemos que a graça é um atributo de Deus, queremos dizer que Deus é favorável para consigo mesmo. Não existe amor unitário. Se eu me amo e não tenho relação de amor com o outro, eu me fagocito, eu me como pelo meu próprio amor. O meu próprio amor vai me asfixiar. O amor é sempre uma ciranda. Ele é sempre uma manifestação. Por isso a Trindade, que é una, são 3 pessoas. E os monges do deserto, eles cunharam uma palavra para explicar este amor de ciranda da Trindade, que é pericorese. Significa uma dança. O pai ama o filho e o filho ama o pai, mas o amor do pai pelo filho é o amor do filho pelo pai. E o amor do filho pelo pai e o pai pelo filho é o amor do Espírito. E aí vira um negócio, as 3 velas acesas, mais uma luz. São 3 velas acesas, mas a luz é uma. Este amor, ele se entrelaça, se une, se amalgama. E aí, qual é a definição que João vai dar de Deus? Deus é amor. Deus é luz, Deus é amor e Deus é espírito. Só quebrou quando Deus se encarnou. O Espírito se tornou carne, o Verbo se tornou carne, e não saiu mais da carne, porque Ele precisa salvar esses carnais
com o carnegão do pecado e colocar nele a vida do Espírito Santo. Por isso que eu gostei demais, ó. A asinha do Espírito Santo, só o Espírito pode nos levar ao renascimento. Só Ele pode nos fazer nascer de novo. O que nasceu da carne, mas o que nasceu do Espírito, é Espírito. Não fique admirado, você precisa nascer de novo. Muito bem, onde é que nós estamos? A graça também consiste da operação divina imerecida em favor do pecador indigno. É uma ação soberana na história da raça caída, em que Deus dá e faz tudo em benefício do mais vil pecador, incrédulo e incapaz de buscá-lo, uma vez que o pecador encontra-se morto espiritualmente em delitos e pecados. Em Cascavel, há many years ago, eu fui pregar num apartamento para 6 pessoas, 3 casais. Era dia 3 de agosto de 1983, 3 graus abaixo de zero, tudo fechado, janelas fechadas. 2 advogados, aliás 3 advogados, uma psicóloga, uma assistente social, um juiz de direito, e eu naquele meio 4 fumantes. Terminamos o jantar por volta das 8h30, 9 horas, cada um pegou a sua Bíblia e nós ficamos até às 3 horas da madrugada. Foram 6 horas de exposição bíblica de Gênesis a Apocalipse, só olhando os textos e conversando. Eu nunca fumei tanto na minha vida. Fumei passivamente, porque cada um daqueles fumou uma carteira de cigarro, no mínimo, naquelas 6 horas, porque fica mais ansioso e mais ansioso fica, mais fuma. No final da saída ali, um deles virou e disse: olha, eu achei muito interessante, mas não é para mim, eu não tenho interesse nisso. Isso não entra na minha mente, não cabe na minha cabeça. Eu segurei a mão dele e disse: mas se o senhor quiser, você será. Ele deu um riso, agnóstico, conhecedor profundo do comunismo com tendências, e o tempo passou. Mais ou menos um mês, o telefone ainda era daquele de cabeceira, toca bem de manhã. Alô, pastor Glênio? Sim, tá. Quem está falando? O senhor não conhece a voz das suas ovelhas? Aí, estou crucificado com Cristo. Como é que pode, gente? Como é que pode? Pode, o Espírito Santo convence. Não tem esse cara. Ele escreveu, o Dr. Juarez escreveu no meu livro, a Religião Bandeira do Inferno, a introdução é dele. Porque, como é que acontece isso? Acontece porque a palavra de Deus é palavra de Deus. E o Espírito Santo faz funcionar. Nos artigos de fé adotados por nossa igreja, nós lemos o seguinte: cremos que a eleição é o propósito eterno de Deus, segundo o qual Ele misericordiosamente regenera, santifica e salva pecadores,
que ela, sendo perfeitamente coerente com a livre decisão do homem, inclui os meios de que Deus se serve para levá-la a efeito, que é uma manifestação por excelência, uma excelência gloriosa da soberana vontade de Deus, sendo infinitamente livre, sábia, santa e imutável, que ela exclui totalmente a jactância e promove humildade, amor, oração, louvor, confiança em Deus e uma imitação ativa de sua misericórdia, que ela nos estimula a empregar todos os meios ao nosso alcance para realizar os nossos propósitos, que ela pode ser conhecida pelos seus efeitos naqueles que verdadeiramente creem no Evangelho, que é a base de nossa confiança e que em relação a nós mesmos devemos procurar com diligência fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. Isso é um negócio, é uma amarração que ninguém desamarra. Foi ele que me escolheu, mas eu também escolhi a ele. E eu só escolhi a ele porque ele me escolheu primeiro. Eu o amo porque ele me amou primeiro. Eu tenho 3 filhos, um homem e 2 mulheres. E eles são meus filhos. Eles têm meu DNA. Quando você tem essa certeza, você pode dizer: são meus filhos. Eu contei para eles da casa que eu fui jantar lá em São Paulo, e tinha uma senhora judia. A família ele era judeu, a família, ele casou-se com uma brasileira que não era judia, e eles eram cristãos messiânicos, e estavam conversando ali na hora do jantar, e falando sobre filhos e tal. A avó disse assim: os filhos das minhas filhas são meus netos, os filhos dos meus filhos eu não sei, porque para judeu só é judeu quem é filho de Sara, não é quem é filho de Abraão, não. Abraão teve Isaac, teve Ismael, e os filhos de Ismael não são judeus. E teve os filhos da Quetura, e esses não são judeus. Mas judeu é filho de Sara. Aquilo trouxe um constrangimento. A nora olhou para mim e fez uma... Aí o marido disse assim: pode ter certeza, minha mãe, que esses aqui são seus netos. Aqui ninguém pulou a cerca. Mas o jantar, que a espinha de peixe estava engasgada na garganta. Agora, filho de Deus sabe que é filho de Deus, porque ele tem a natureza do Pai na vida dele. E ele vai ter os frutos do Espírito no seu modo de ser. O Evangelho da Graça é eterno e eternamente eficaz para todos os crentes em Cristo, em todas as épocas. Ele é suficiente para todos, todas as famílias, tribos, povos e nações, mas só é eficiente para os que creem. Por isso, a ordem de Jesus foi clara. Vamos ler aqui Marcos 16, 15 e 16, nesta versão da Word, que diz assim: vá por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e estiver batizado será salvo. Quem não crê estará condenado. E aqui, vamos lá. Nesta versão, pode dar o significado, essa versão pode dar o significado do tempo verbal auristo,
na voz passiva do verbo batizar. Parece que aqui não se trata tanto de quem for batizado, mas de quem foi batizado. Não me parece que seja batismo nas águas, mas o batismo na morte em Cristo. Pois o ladrão na cruz foi salvo sem que tenha sido batizado nas águas, enquanto Simão, o mágico, fora batizado em águas, mas não mostrava os sinais da vida de Cristo. Parece. Eu não posso afirmar categoricamente, mas o batismo do pecador na morte com Cristo é efeito da inclusão deste pecador em Cristo, desde a eternidade. Não há nada de que Deus tenha feito na história que não tenha antes sido planejado na eternidade. Ele não é imprevisível, não há acidentes nem improvisos no plano da redenção eterna. A Trindade não faz remendo em seus planos. Não tem essa história, vou remendar aqui, o pecado que aconteceu, vou remendar. Não tem. O Evangelho não parte do homem e dele não depende, mas de Deus. Vamos ver o que Paulo nos diz em Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Tudo foi Deus que fez. Este é um assunto divino com propósitos da glória de Deus. Ele não visa o mero bem-estar do ser humano, mas antes de tudo, a glória do Altíssimo. Eu estava conversando com os irmãos aqui, o Marcos e o Valdivino, e os irmãos estavam querendo saber alguma coisa, como tomar algumas decisões. Eu disse, eu aprendi com George Miller, orar 3 vezes. Por que orar 3 vezes? Porque Jesus orou 3 vezes, para saber qual era a vontade do Pai. E ele sabia que o seu propósito era para aquele tempo, para a cruz, mas ele orou 3 vezes. Paulo, diante de um espinho na carne, orou 3 vezes. Então eu tenho 2 decisões a serem tomadas aqui. A e B. Elas não estão nas Escrituras, porque o que está nas Escrituras eu não preciso perguntar. O que está escrito está aqui. Agora eu vou dar um exemplozinho meio. Eu quero casar. Tá bom. Está na Escritura, que é bom que o homem não ficar só. Mas eu vou casar com aquela moça. Ela é filha de Deus? Não. Ele é filho de Deus? Não. Você pode, mas você vai sofrer as consequências. Vai sofrer as consequências. Por quê? Porque você tem um sogro que não vai ser adequado. Porque você é filho de Deus, o outro não é filho de Deus. É filho de quem? Quem não é filho de Deus é filho de quem? Do diabo. Aí o seu sogro vai trazer um bocado de problema para dentro de você. Já com a carne do homem, 2 carnes juntas, regeneradas, vai dar quiprocó? Você imagina 2 carnes, uma carne regenerada e uma outra caída terrível, e mais com um sogro fazendo arruaça, como é que fica? Mas eu amo ele, eu amo ela. A moela é boa mesmo, bem feitinha, é ótima, mas cuidado, meu querido, não brinca com esse assunto que vai ter problemas. Mas a gente às vezes é desobediente e tem que passar um tempo na barriga do peixe
e tem que passar um tempo reclamando de Deus com o sol na cabeça e se maldizendo e querendo morrer, porque até os profetas são estúpidos quando querem fazer a sua própria vontade. Onde é que eu estou, meu Pai? Eu não sei mais, eu perdi. Sou daqueles que acreditam que tudo na vida dos filhos de Deus, inclusive a salvação deles, é para a glória do próprio Deus. A salvação não visa apenas o bem-estar da criatura caída, mas a glória do próprio Criador. Não se trata da alternativa imprevista para o pecado do ser humano, mas a resposta que reflete o caráter glorioso do Criador. Eu estava no George Miller, as duas querendo saber o que eu faço. Aí eu oro e digo assim: a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, não é essa paz minha, é a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, faça o que a pomba fez quando Noé soltou. Que ela pouse na minha cabeça e fique. Não é pouse e carregue a folhinha, não. É que fique a paz no meu coração. Mas tenho que ter 3 coisas ainda para escolher. Quais são as 3 coisas? A vontade de Deus, a glória de Deus e o tempo de Deus. Eu tenho que orar pedindo a vontade de Deus, para a glória de Deus, e que isso aconteça no tempo de Deus. Aí você vai verificar que o negócio acerta. Caso contrário, a gente vai ter que apanhar, e se apanha muito por causa de rebeldia. O Evangelho é o reflexo, ainda tenho tempo. O Evangelho é o reflexo eterno do amor de Deus na vida de sua família. Paulo diz que ele fora designado ministro de Cristo aos gentios para proclamar o Evangelho que os tornariam filhos de Deus, como está em Romanos capítulo 15, verso 16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Opa! O pecado é do homem e é histórico. O Evangelho é de Deus e é eterno. Não há evangelho histórico para solucionar o tombo no tempo, mas o eterno Evangelho de Deus. O tempo está dentro da eternidade e no contexto do Evangelho eterno, e nunca o Evangelho dentro do contexto do tempo. O Evangelho é eterno. O tempo teve seu início na criação. Deus não providenciou a salvação porque o ser humano tivesse pecado, pois a salvação é eterna e antecede ao pecado. A salvação não é porque Adão tenha pecado no tempo, mas porque Deus na eternidade amou os seus filhos que vieram a cair. A tentação é contingente à criação do ser que tem sua vontade, mas é finito. A tentação provém do querer ser o que não se é, contudo, quer ser. Só o Criador pode ser, só a criatura pode ser tentada a ser como o Criador.
O Criador não é tentado a ser criatura e a ninguém tenta. O pecado surgiu na criação quando a criatura quis ser como o Criador. Porém, o Criador já havia providenciado a redenção dos seus filhos antes mesmo da queda. Paulo tinha noção quanto à origem do Evangelho e do seu amor pelas pessoas a quem anunciava as boas novas de Deus de modo imperativo e imperioso em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele é contundente. Olha, eu não posso ser mercadejador da palavra de Deus. Eu não posso negociar. Eu não posso. Eu me lembro do dia que entrou nessa sala uma senhora com uma bagagem religiosa e cultural, com muito conhecimento acadêmico e muito envolvimento com todas as formas religiosas de hinduísmo, de budismo, de confucionismo, de confucionismo, de israelismo, de cristianismo, de tudo quanto era confusão. Ela já tinha andado na Madame Blavatsky, na Alice Baylor, no Benjamin Creme, e tinha feito um pampeiro, e ela disse: eu estou vacinada. Ok. A senhora sabe que a senhora nasceu em pecado? Essa conversa fiada. Eu não tenho pecado. Eu digo, então vamos embora. Não tem que gastar tempo discutindo com uma criatura dessa. Você tem que abrir a Bíblia e deixar que a Bíblia fale. E nós levamos aí 1 hora, mas eu não creio nisso. Não tem problema. Estou dizendo que a senhora crê. Estou dizendo que aqui está escrito. É a palavra de Deus. Mas quem me garante que foi Deus que disse isso? Eu digo, eu não posso lhe garantir. Mas eu tenho quem pode lhe levar a crer nisso aqui. Porque se Jesus Cristo é o meu advogado como pecador, o Espírito Santo é o advogado de Jesus Cristo para aplicar a obra de Jesus Cristo na sua vida. E ela foi debatendo uns 30 minutos e depois eu disse, sabe o que acontece? Você precisa morrer, porque você é uma praga, você é uma coisa terrível. E aí fui, olha a sua natureza. Como é que você vive na sua casa? Seu marido. Aí nós temos disputa, eu já separei 2 vezes. Eu digo, não é o seu marido que é ruim, tão ruim não, é a senhora que é ruim mesmo. Está botando a culpa, daí foi, e a gente não pode ficar palpando, porque você fica passando a mão no ego, amaciando o ego, não dá. Lá pelo tanto, no final, quando ela foi vendo, ela disse assim, você sabe que isso é coerente? Eu digo, a maneira mais linda que eu já vi, é Deus arrancar a tampa da garrafa sem usar saca-rolha. Não precisou botar esforço. Ele botou você lá dentro dele e fez você morrer para você se tornar uma nova criatura. Ela ainda se debateu, mas o universo em desencanto ganhou encanto. Eu batizei essa mulher aqui, ela morreu depois, uns 10 anos depois. Como é que faz? Ele diz que tem poder para fazer. Então ele faz. Eu estou em frente aqui de um homem, aqui bem na minha frente, um professor doutor, que se debateu para chegar. Ele rolava de um lado para o outro. Isso não existe, essa conversa. Esses pastores ficam enganando. Não era assim?
fica com conversa fiada. Você não precisa discutir com ele, é só pregar. E foi assim, a fita e ouvindo e fugindo, até que o Senhor fez ele crer na sua morte. Hein? Na mesma fita que ele abominou, eu estava lá em São Paulo, deixa eu contar mais história. Eu estava lá em São Paulo pregando na igreja presbiteriana da Lapa. Hein? Aí terminei, o camarada disse, eu cheguei, me apresentou, eu disse, muito prazer, doutor. Muito prazer, coisa nenhuma. Eu vivo com você todo dia. Eu te conheço. Me assustou um pouquinho, porque eu disse, o que é essa história? Essa história aconteceu quando me deram uma fita sua, chamada Salvação do Insensato. Hein? O perfil do insensato. E eu botei isso no meu carro. Eu sou médico e faço... quando o médico faz negócio numa cidade ou outra... plantão. Eu faço plantão em Sorocaba. Eu vou 2, 3 vezes por semana na Sorocaba. E eu botava aquela fita. Quando chegava num ponto, eu dizia, isso não existe, isso não existe. Desligava e ficava bravo com você. Esse cara vai botar minhoca na minha cabeça. E aí foi. 1 vez, 2 vezes, 20, 30, 50, 100, 200. Um dia ele parou o carro na Castelo Branco e disse assim, hoje o senhor vai resolver esse negócio comigo aqui. E aí veio a revelação. Eu não quero viver com esta dúvida, com essa incerteza. Se isto é verdade, me revela. E o Senhor trouxe descanso para ele. Disse assim, eu vivo com você. Você não me conhece, mas você me deu muito trabalho. Eu digo, não fui eu. Eu sou apenas um cano. Qualquer um de nós é um cano, onde a água do Espírito vai chegar lá no coração. E você não seja idiota de perder seu tempo fazendo coisas que são perecíveis. Use a boca que Deus lhe deu para proclamar o evangelho que é dele para a salvação de todo aquele que crê. Você não vai convencer ninguém, mas o Espírito Santo vai. Põe as palavras que ele sabe como fazer. Onde é que eu estou agora, gente? Ele estava disposto, por causa do evangelho eterno de Deus, é Paulo, a dar sua própria vida para que o maior número de pessoas recebesse a plenitude do evangelho de Deus em sua experiência histórica. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Não é a igreja batista que nós vamos proclamar, ainda que essa igreja seja um instrumento de Deus, mas é proclamar o evangelho de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem recebeu o evangelho de Deus quer anunciá-lo ao maior número possível, mas por total impossibilidade não podemos levar o mundo todo a Cristo, mas podemos levar Cristo a todo mundo, disse John Blanchard. Então, vamos em frente nessa missão. Eu não posso levar todo mundo a Cristo, mas eu posso levar Cristo a todo mundo. Eu posso anunciar Cristo.
Paulo sabia de sua missão evangelizadora e foi categórico ao dizer em Efésios 3:8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É insondável tanto no seu conteúdo como na sua abrangência. Ninguém consegue chegar ao seu fundo nem à sua extensão. Como dissemos repetidamente, o Evangelho de Deus é eterno e não se trata de expediente para solucionar um acidente, mas um projeto soberano para dar curso aos propósitos eternos da Trindade. Se o Evangelho for eterno, ele não teve um começo. O Evangelho começa e termina com o que Deus é e com o que Ele faz, não com o que nós queremos ou pensamos necessitar. Assim, nós concluímos com o pensamento de William Gurnall: o Evangelho é a carruagem com a qual o Espírito desfila em triunfo quando entra no coração dos homens. E isto é de eternidade a eternidade. Aleluia. Amém. Irmãos, você e eu fomos chamados e fomos comissionados a pregar o Evangelho.